Entrou em vigor a legislação lá em 2008, podendo várias atividades ser microempreendedor individual, ter CNPJ, enfim. Mas para explicar um pouco isso, a gente precisa falar um pouco de previdência social, sobre INSS, né? A função mais clara do que serve o MEI, ou a razão pela qual ela foi criada, muito se deve por pessoas que passavam a sua vida inteira e tinha pouquíssima contribuição para o INSS, ou nenhuma muitas vezes. E aí o governo fez um estudo de que várias atividades era uma praxe de não ter um tempo de contribuição por aqueles profissionais que fosse suficiente para poder aquela pessoa se aposentar. Então a pessoa trabalhava, tinha lá sua profissão, trabalhava, mas na hora de se aposentar não tinha tempo suficiente de contribuição para se aposentar. E aí entra numa fila de benefícios sociais que o governo tem, enfim. Estatisticamente, o governo separou essas atividades, né? Começou a fazer estatística e separou essas atividades. Então, existem dezenas, para não dizer centenas de atividades que são permitidas ao MEI. Porém, essas atividades que historicamente não tinham um histórico de contribuição, que o programa do MEI acabou absorvendo. Então o MEI basicamente foi criado para que essas pessoas pudessem se formalizar, ter um CNPJ através do microempreendedor individual, pudessem contribuir para a Previdência Social para chegar no fim da vida e ter acesso a uma aposentadoria. Uma outra questão ainda na parte previdenciária, se você for contribuir para o INSS como um autônomo, por exemplo, a base de contribuição ela é de 20%, ou seja, eu escolho pagar minha contribuição previdenciária em cima de R$2.000 como um trabalhador autônomo. 20% desse valor, ou seja, R$400, eu pago para a Previdência Social. É um valor alto, esses 20% que a pessoa tem que dispor todo mês para pagar, isso sem falar que muitas pessoas não sabem nem como fazer esse tipo de contribuição, se confundem nos códigos, enfim, tem algumas questões técnicas ali. E aí também o governo teve que, ainda nessa legislação do MEI, conseguir diminuir esse percentual. Então, é uma característica de quem é MEI, é um percentual fixo em cima de 5% do salário de contribuição, que é o salário mínimo. Então, 5% do salário mínimo automaticamente vai para a Previdência Social. Então, basicamente, numa guia que eu vou explicar ali um pouquinho mais para frente, o percentual quase que total dele é para a parte previdenciária e automaticamente a Previdência arrecada dessas contribuições de quem é MEI e aí lá consegue ter condições de fornecer um salário para quem se aposentar. E dentro dessa legislação existem lá as condições para você ser um microempreendedor individual. Existem os limites de faturamento que a pessoa pode faturar. Hoje esse limite é de R$81.000 por ano e que, se a gente dividir por mês, dá R$6.750 por mês. Porque se aqui a gente vem fomentando assuntos para que as pessoas se formalizem, tenham seu CNPJ, para ter uma economia tributária, para poder ter um pouco mais de tranquilidade e sossego, para que não tenha medo da Receita Federal, imposto de renda, enfim. O MEI é uma alternativa super viável dentro dessas características. Então, se você desenvolve aí, se você tem uma área de atuação, se você trabalha com algum segmento que é permitido estar dentro do MEI e quer trabalhar por conta, quer ter um pouco mais de autonomia, é importante você se cadastrar e ter o seu MEI cadastrado, ter seu CNPJ, porque além de você estar oficializando, formalizando a sua empresa, você vai se aproveitar dessa legislação que é extremamente benéfica para quem quer ser MEI. Como eu falei ali na questão da contribuição previdenciária, MEI, por exemplo, não precisa pagar uma série de outros encargos, tributos e taxas que outras empresas pagam. Então é importante que você vai ter um custo bem reduzido, mas você vai começar a sentir como que funciona ter um CNPJ. Então, por isso que a gente quer falar para que você vai começar, então comece como MEI, porque você vai ter uma obrigação, poucas obrigações, melhor dizendo,
e você começa a sentir o que é ser empreendedor de fato, formalizado, né? Porque empreendedor, a grande maioria das pessoas já são por natureza e não precisa ter um CNPJ para ser denominado empreendedor. Então, mas entendo que é importante e necessário você se formalizar para você entender um pouco mais como é a dinâmica, separação de dinheiro, o que eu faturo na pessoa jurídica, o que eu faturo como pessoa física, ter essas separações também é importante. Falando um pouco sobre o que um MEI deve pagar todo mês, que aí é nessa questão de você começar a entender como é que é a dinâmica de uma empresa e quais são as responsabilidades. Como eu disse, existe esse pagamento do INSS, que ele é diferenciado para quem é MEI, 5% de um salário mínimo. Então, em valores atuais, esse valor está de R$ 75,90. Pega-se o valor atual do salário mínimo, 5% dele é a taxa que você recolhe numa guia previdenciária. Então, esse 5% representa R$ 75,90. O que mais está dentro da guia de quem é MEI? Paga-se R$ 5,00 para o município, de onde a empresa, do endereço da empresa, e mais R$ 1,00 para o estado de onde a empresa está. Então, o valor máximo que uma empresa que é MEI paga por mês é de R$ 81,90. Isso se ela tiver a atividade de venda de produtos, né, uma atividade comercial e uma prestação de serviços, né, prestação de serviço. Então, se é uma empresa mista, que a gente chama, né, serviço e comércio, vai pagar R$ 81,90. E se eu só presto serviço, aí eu vou pagar apenas esse R$ 75,90 mais os R$ 5,00 do município, que dá os R$ 80,90. E se a empresa for só venda, vai pagar R$ 75,90, que é do INSS, mais R$ 1,00 para o Estado, totalizando R$ 76,90. Basicamente isso. Pago mais alguma coisa? Não é obrigado a pagar nada para você exercer sua atividade.